Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Encontro com a Autora, evento promovido numa parceria entre o Centro Cultural e o Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. Eu sou Maíra Brito, sou jornalista aqui da Câmara e hoje estou aqui na biblioteca recebendo, junto com vocês, a escritora Cidinha da Silva. Oi, Cidinha. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite, obrigado por vocês terem vindo. É sempre uma alegria estar numa biblioteca, um espaço que me formou e que eu gosto muito. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu vou trazer um pedacinho da biografia dela. Para quem já leu, para quem vai ficar curioso de ler outras coisas, né? Cronista, contista, inventadora de situações, mineira de Belo Horizonte, hoje radicada em São Paulo. Doutora em difusão do conhecimento. Cidinha da Silva é escritora e editora na Kwanza Produções. Publicou 21 livros por diversas editoras. Tem crônicas, contos, ensaios, peças teatrais, novelas e romance infanto e juvenis, além de também já ter organizado obras, né? Dentre seus livros estão os premiados O Exu em Nova York, deixa eu mostrar aqui para a gente, ó. O Exu em Nova York, O Mar de Manu, que é esse que está aqui atrás, que é infantil. Os Nove Pentes da África, está aqui também, na frente. O Parem de Nos Matar. Alguns de seus títulos infantis já foram distribuídos em escolas públicas de todo o Brasil, como parte do Programa Nacional do Livro Didático. Cidinha presidiu o QLE10, Instituto da Mulher Negra, e foi, inclusive, a presidenta mais jovem da organização. Além disso, foi também gestora da Fundação Cultural Palmares. Ela organizou 2 importantes obras sobre as relações raciais contemporâneas no Brasil. Ações Afirmativas em Educação, Experiências Brasileiras e Africanidades, e o outro livro, Relações Raciais, Insumos para Políticas Públicas na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil. Tem publicações em alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. É curadora do almanaque Exuzilhar, no YouTube, então procurem lá, e conselheira da Casa Sueli Carneiro. Né? Bastante coisa. Cidinha, nós podemos começar essa troca de ideias com você lendo algum dos seus textos? Sim, eu vou ler aqui Trem Desgovernado, que é do meu livro mais recente, o Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos. Então, Trem Desgovernado. Saudade é um trem que dói demais. Eu não sinto, evito sentir. É mais fácil imitar Paulinho da Viola e dizer que não sinto saudade porque o vivido está em mim, mora em mim. É verdade, tudo o que vivi é meu, é matéria constitutiva da minha humanidade. Mas tem muito de mentira. Na real, eu não sinto saudade porque não aguento. Saudade espicaça o peito, e é uma dor que nada aplaca. Dor sem remédio dói demais da conta. Saudade é corte seco no vivido, mesmo que em sonho, aquilo que se queria viver, porque o tempo não volta, o tempo não para, o tempo só avança. Saudade é trem que corre fora dos trilhos, em desatino, como coração de menino, e apita, sem parar. Saudade é porteira sem tramela, que bate, toda vez que o vento da lembrança brisa. Que incrível, né? Olha aqui, é um dos que está no Tecnologias Ancestrais e Produção de Infinitos, seu livro mais recente, agora de 2023. 2022. Por que você escolheu esse trechinho, porque eu gosto muito dessa crônica e porque ela tem muito de elementos que eu gosto, né, de trabalhar, que são coisas mais líricas, né, estão muito presentes no meu texto, um enfoque mais lírico, e eu gosto disso na crônica, né? Eu acho que dá cores novas para isso, o cronista sempre faz,
oferece cores novas para aquilo que a gente está acostumado a ver de um mesmo jeito, de um jeito mais cinzento, né? Quando você fala de crônicas, eu fiquei pensando assim, tem essa observação do cotidiano, do que está ao nosso redor, né? Isso que você falou de uma reescrita que talvez traga uma outra perspectiva. Você sente que, de certa forma, pode ser um desabafo também do que está acontecendo? A crônica é quase como um diário também do autor, assim, do que eu estou vendo no dia a dia e do que me impacta, assim. Na verdade, não. Como desabafo, não, porque o desafio da gente é sempre fazer a mediação entre aquilo que a gente está vendo, está observando, né, e a criação, a expansão daquilo que está sendo visto, né, a revirar essa coisa por ângulos que são, talvez, inusitados, que as pessoas não estejam tão acostumadas a olhar, ir além da superficialidade do olhar também, né? É como aquela coisa que o Drummond dizia, né? Que o sentimento ainda não é o poema. Então, a observação, o fato, ainda não é a crônica, nem o relato ainda não é a crônica ainda, né? A crônica é o que a gente fabula, é a capacidade que a gente tem de, digamos, unir as terminações nervosas das palavras e formar sinapses que levem as pessoas para outros lugares, para outras possibilidades de percepção e de interpretação, né? Então, por isso, não acho que seja essa coisa de desabafo. A gente que faz escrita profissional justamente precisa ir além disso. E você sente que, ao longo dos anos, a sua forma enquanto cronista também foi se modificando? Porque você já tem aí uma trajetória longa, né? As crônicas são uma das suas versões. E aqui acho que talvez seja mais longa, não sei, mas pelo que as pessoas mais te conhecem, talvez, né? Muitas vezes não leram um livro, mas viram lá na internet, no seu blog. Você sente que, enquanto cronista, foi mudando ao longo desses anos? Sim, a gente vai depurando, vai melhorando, né? Você escreve, passa a escrever melhor de primeira ou de segunda, né? Da primeira ou da segunda vez. Quando a gente tem menos experiência, o texto demora mais a chegar a uma versão que possa ir para a rua, né, para a leitura das outras pessoas. Então, eu sinto que, sim, venho melhorando ao longo dos anos. E sempre o último livro tende a ser o melhor, né, o livro mais recente, justamente por isso, porque ele é aquele no qual eu estou conseguindo exercitar melhor a minha técnica de escrita, né? E, em relação à crônica ser o gênero mais frequente nas minhas publicações, né, cerca de metade dos livros, ou um pouquinho mais da metade, são livros de crônicas. Isso é uma coisa que me alegra bastante, porque eu tenho muita consciência de ter participado, de estar participando desse movimento de renovação na crônica brasileira que tem acontecido na última década, né? Então, para mim, é um motivo de muita alegria. E começar a ter alguns desses livros também entrando nos programas governamentais de formação de acervo, né? Pensar que um livro meu de crônicas, como O Margem, Reinventa os Rios, que entrou no PNLD de 2021, que foi do ensino médio, né? Um PNLD literário do ensino médio, e que eu terei o meu livro em prateleiras nas escolas, nas bibliotecas das escolas públicas, ao lado dos autores e autoras que me formaram, dos cronistas que me formaram, é uma alegria muito grande, inenarrável quase. Imagina, a gente vai falar, eu li o Drummond, eu li
o Rubem Fonseca, eu li a Cidinha da Silva, eu li a Ruth Rocha, eu li a Ana Maria Machado, né? Pensando nos livros infantis. Acho que a tendência é essa mesmo, né? E você sente que, depois que os seus livros, principalmente os infantis, que estão no Programa Nacional de Literatura, o público volta para você de outra forma? Você consegue ter ideia, assim, você tem retorno, a editora te dá retorno, ou o próprio Ministério da Educação dá retorno para a editora para saber, olha, em que região que foi mais lido, ou no ano que vem os educadores querem pedi-lo novamente? Qual é o feedback que você tem, assim? Tem duas formas. Uma são as editoras que costumam fazer levantamentos de onde o livro foi mais adquirido pelas escolas, né? Isso as editoras costumam informar, e eu recebo muita informação pelas redes sociais, né? Muitos professores, professoras que trabalham os livros mandam fotos, mandam vídeos, mandam relatos das atividades. Vez ou outra eu converso com públicos, né, de escolas, sempre online, né, não dá para ficar indo em escola. Então, vez ou outra isso acontece, eu tenho esses retornos, essas avaliações pelo pessoal das escolas que trabalha com os livros, né, que está trabalhando com os livros. Eu vi na internet, acho que era um registro de uma das escolas que estava trabalhando os 9 pentes da África, e tinha uma atividade com os estudantes. Eles estavam produzindo os próprios pentes, né? Então era literatura, artes plásticas, né? E imagino como deve ser emocionante, assim, ver, e principalmente um livro que está falando sobre ancestralidade, né? Não é necessariamente sobre cabelos ou sobre os pentes, mas isso vai... Assim, você sente que, quando você escreve sobre esse tema, você consegue trazer essa diversidade mesmo para os estudantes, assim, falar de identidade, mas falar de ancestralidade? São símbolos, né, signos que a gente usa o tempo inteiro para fazer a construção literária, né, que a gente se propõe a fazer. Então, os pentes aqui têm essa ideia de catalisadores, né, de filosofias africanas, né, de ideias que foram desenvolvidas por pessoas mais velhas, de valores, né? Cada pente é um valor ou uma virtude, que são chaves universais essas, né? De você atribuir valores a determinados objetos numa narrativa, né? Eu tenho o pente da alegria, o pente do amor, o pente da generosidade, da abundância, da liberdade, da perseverança. E esses pentes dialogam com a lenda pessoal de cada um dos netos do Francisco Airá, que recebe esses pentes depois da morte dele, né? E a minha ideia era conversar sobre a morte nesse livro. Era isso que eu quis fazer, é isso que eu fiz, né? E os pentes são como o fio do tempo, costurando o entendimento sobre a morte ao longo do livro. Cidinha, a gente falou um pouquinho das crônicas, falou um pouco dos livros infantis. Já chegaram perguntas, acho que eu vou fazer minha última, porque a plateia está bem curiosa. Mas queria falar um pouco da sua trajetória, porque a gente talvez consiga assim, identificar, né, conjuntos de obras, não só pelo gênero, né, mas pelos temas talvez que sejam mais trabalhados em alguns do que em outros. Você consegue ver esse desenho, assim, da sua trajetória, da sua carreira? Foi uma coisa proposital, assim, ou, de repente, foi o fluxo que te levou? É algo que foi se construindo e eu fui compreendendo. É bem gerúndio, né? À medida que as coisas iam acontecendo, né? No meu primeiro livro, que é o Cada Tridente em Seu Lugar,
tem uma epígrafe, que é do Exu Tranca-Rua, e que diz o seguinte, que é a diferença entre estrada e caminho. Você pensa que estrada e caminho é tudo a mesma coisa, mas está errado. Estrada é uma coisa, caminho é outra. Estrada é uma via, uma picada no mato, um cortado no chão, e é muita. O caminho é quando você escolhe uma estrada para seguir e chegar no seu lugar, né? Então, isso veio me orientando. Meu primeiro livro é de 2006, num processo que não é tão racional. Eu fui compreendendo as coisas, vendo sinais nos próprios livros que eu escrevia, nos títulos que eu ia escolhendo. Eu acho o título de livro, título de texto, uma coisa muito importante, até chegar a 2018, quando escrevi Um Exu em Nova York e depois o Exuzilhar. E esses 2 livros me ajudaram a compreender, a definir melhor as águas nas quais eu me movia e que também me alimentavam, né? O líquido amniótico que me alimentava. E essas águas, elas passam pelas africanidades, pelas orixalidades, pelas ancestralidades e pela tensão e pelo diálogo entre tradições e contemporaneidade. Tradições entendidas como afro-brasileiras, afro-indígenas, africanas e afrodiaspóricas. Então, foi um processo até 2018, e ali, ao fazer esses 2 livros, aconteceu a culminância desse processo e esse entendimento que, a partir desse momento, eu venho exercitando. E hoje, o Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos é a culminância desse exercício, de 2018 para cá. Você falou dos títulos, é algo que só quando o seu conjunto de crônicas, de contos, está selecionado é que você pensa nesse título, ou, às vezes, não, eu quero escrever, Exu vai ser a linha que vai perpassar pelos os trabalhos, né, os textos que eu vou colocar ali, e você já pensa nesse título antes? Porque eu estou pensando nesse do Exu em Nova York, né, que tem momentos em que você está viajando e como é que você, nesse lugar que é diferente, se entende e vê as pessoas que estão ao teu redor, né? Você, por exemplo, pensei nisso aqui antes, aí reuni as crônicas. Como é que você prefere, assim, fazer? Varia muito. Cada livro tem uma história. O Exu, que você citou, por exemplo, Um Exu em Nova York era o título da primeira crônica, que se chama I Have Shoes for You. Quando eu dei o título para a crônica, eu falei, não, isso aqui é bom demais, precisa ir para a capa, precisa ser o título do livro. E aí acabei mudando o título da crônica, porque tinha uma situação que eu não queria que fosse confundida com uma outra, e achei melhor dizer que, não, eu tenho sapatos para você. Esse é o título, e era uma coisa que se passava numa cidade dos Estados Unidos, Nova York, então eu quis colocar como a personagem falou, né? Então foi assim que aconteceu esse título. Já o Exuzilhar e o Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos eram expressões que eu já vinha usando. Exuzilhar é um verbo, neologismo que eu criei à volta de 2010, né? E aí resolvi colocar na capa do livro também para marcar, fui eu que criei, é meu. Né? E o Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos, a mesma coisa. Tecnologias ancestrais é uma expressão que vem sendo muito utilizada, né, por diferentes pessoas em diferentes situações, mas essa composição, Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos, é minha, e eu quis registrar também. E aí os textos do livro eles estão articulados em torno dessa ideia do título, né? Então, varia. Os 9 pentes da África, eu queria escrever sobre pentes, sobre a morte, e o catalisador, né, dessa ideia seriam os pentes africanos.
E aí eu pensava, eu gosto muito de trabalhar com números, né? Eu pensava, 12 pentes, é muita coisa, eu não vou dar conta de escrever. Era a minha primeira novela, meu primeiro texto mais longo. Aí pensei, 7. Não, 7 muito pouco. Aí pensei, 9. Acho que eu dou conta de fazer 9. Pensei quais seriam esses valores, essas virtudes e tal. E aí comecei a desenvolvê-las no livro. Então, cada livro tem uma história, tanto da escolha do título quanto da manufatura dos textos, né? E do diálogo entre título e a parte interna, o miolo do livro. Eu vou passar para as perguntas. Minha mão está cheia aqui. Como autora de livros infantis, como você avalia o combate ao racismo nas escolas? A Lei 16.630 vem dando conta do recado? É uma pergunta da Iris Cari, jornalista e avó do Ayô. Olha, tem um conjunto de livros, né, que várias autoras, autores negros têm feito, desde a Lei 10.639. Essas publicações têm tido mais espaço no mercado, porque há uma demanda por elas, né? E acho que sempre um desafio grande da gente é trabalhar as questões que são da literatura para as infâncias, questões que passam pela desconstrução de um mundo adultocêntrico, pela valorização do mundo das crianças, né, pela perspectiva não didática. Essas são questões que a gente enfrenta quando está escrevendo livros para as infâncias, né? E com qualquer tema que a gente escolha, esses desafios permanecem, porque há uma tendência muito forte de que a gente queira escrever cartilhas para pessoinhas em formação, né? Como se elas não tivessem nada, como se elas fossem alguma coisa para ser preenchida. E isso não é verdade. Então, o desafio de quem escreve literatura para as infâncias passa muito por essas questões. Muitas das perguntas estão versando exatamente sobre a sua perspectiva, sobre como a sua obra tem impactado nessa discussão sobre o racismo no Brasil, discussão, combate, o enfrentamento, né, ao racismo no Brasil. Acho que vou fazer algumas juntas para a gente e talvez elas conversem mesmo, né? Qual o impacto da sua, qual você avalia que é o impacto da sua obra nas pessoas brancas, assim, de forma a envolvê-las na luta antirracista? Assim, você percebe, as pessoas vêm conversar com você, você conseguiria dizer qual o impacto? O que é que mais te impressiona quando elas vêm conversar? Não é uma preocupação minha. Eu escrevo e coloco no mundo. O que vai acontecer é a recepção que me diz, né? É a recepção que vai me dizer, é a crítica que vai me dizer. Essa coisa de dar função para a literatura de escritoras e escritores negros é bastante cansativo, porque tira a gente do lugar de produtora de arte, que é o que a gente é. Né? Então, eu não estou preocupada com o que eu provoco em leitores brancos ou não. As pessoas vão dizer, eu não estou preocupada em envolver ninguém em luta antirracista. Eu fazia isso quando eu era de Gueledés, e já tem 20 anos que eu saí de Gueledés. Hoje eu faço literatura. Né? E, ao fazer literatura, o que eu quero é que as pessoas leiam e que aquilo que eu escrevo dialogue com o universo delas. O que elas vão fazer a partir daí diz respeito a elas, não é mais o meu pedaço. Mas a literatura é um grande aporte, às vezes, mais do que um treinamento. Faça um curso antirracista. Quando você tem contato com a arte, a pessoa se sensibiliza mais para alguns temas do que aquilo, isso é certo, isso é errado.
Sim, é provável, mas o que eu digo é que não é meu objetivo. Minha literatura não tem objetivos. Não é? A minha literatura quer ser literatura, quer estar no mundo para dialogar com os mundos das outras pessoas. E versar sobre todos os temas. Sim, Né? e a partir disso, aí as pessoas dizem o que é que impactou, né, a elas, o que elas passaram a pensar a partir dali. Mas eu não tenho objetivos que não escrever aquilo que eu quiser escrever num determinado momento. A última pergunta não tinha quem fez, o autor, mas essa daqui é da Adelaide Paula, que é do Núcleo de Escritoras Negras, Maria Firmina dos Reis, e ela pergunta se você avalia que como os coletivos de mulheres negras têm contribuído para a visibilidade de escritoras e a sua produção literária. Assim, e eu complemento, além dos coletivos de mulheres, que outra estratégia a gente pode ter para fortalecer as mulheres negras que, às vezes, nem imaginavam que poderiam escrever, né? Vamos pensar na Conceição Evaristo, que começou a ser publicada mais tarde, né? E, na verdade, esse é um espaço para todas as pessoas. Se a gente começa a escrever sem estar preocupado necessariamente com a audiência, mas colocando nossas impressões e sentimento, mas coletivos, que outra estratégia a gente pode também para fortalecer as mulheres? Eu acho que a escrita, como um exercício libertário, né, um exercício emancipatório, é para todo mundo que queira fazer. Né? Acho que tem uma distinção entre ter esse exercício, fazer esse exercício de escrita e ter uma perspectiva de profissionalização do trabalho. E eu sempre recomendo que as pessoas tenham atenção a isso para não incorrer em espaços de lamaçal, de areia movediça, porque quando a gente mistura as coisas, né, a gente derrapa, eu acho, fica querendo coisas que são da escrita profissional para uma escrita que é essa escrita emancipatória, libertadora. Eu acho que é muito importante que as pessoas leiam. A gente tem um desafio grande, que é essas escritoras que a gente diz que admira tanto, né? Conhecer, de fato, o trabalho delas, conhecer as nuances dos trabalhos, conhecer as diferenças entre as autoras. Né? Isso eu acho que é uma coisa importante para a gente se deter. Quando você fala isso, é porque você sente que, às vezes, está todo mundo junto, tipo, escritoras negras brasileiras, então tem essa gavetinha, e elas são muito diferentes, somos muito diferentes umas das outras, né? Escritores, de uma forma geral, talvez escolham um mesmo gênero, mas o lugar de onde vem vai trazer outra história. Né? Você sente que a crítica no Brasil, de repente, está colocando todo mundo junto? A crítica, as editoras, a recepção também. Eu costumo chamar dizer até que nas livrarias, hoje a gente tem uma seção que eu brinco, né, chamando de frango com tudo dentro, que cabe ali todas as escritoras negras, né, quem escreve autoajuda, quem escreve conto, crônica, romance, quem escreve ensaio, quem escreve literatura para infâncias, né? Quando a gente deveria estar nessas prateleiras, né? Junto com quem escreve conto, com quem escreve crônica, quem escreve romance, e assim por diante. Né? Essa coisa de transformar as escritoras negras num bloco monolítico, sem nuances, sem variações, facilita muito para quem é preguiçoso. E não quer ler os textos das pessoas na sua singularidade. Sabe, Maíra, eu sou entrevistada por muita gente que não se dá o trabalho de ler o que eu escrevo. Sério? Às vezes eu tenho vontade de criar constrangimento, sabe? E dizer para a pessoa, eu sei que você não me leu. Você que é uma atitude de respeito. Porque se você está entrevistando uma escritora, você precisa ler o que ela escreve.
né? Eu chego aqui, tenho a alegria de ver vários livros meus aqui, e a Maíra me dizer, tem livro que é da biblioteca e tem livro que eu trouxe da minha pequena coleção, né? Isso dá uma alegria, assim, como a gente diz, dá um quentinho no coração, né? Porque é uma pessoa que leu o que eu escrevo, que sabe o que é que eu escrevo. Mas eu sou entrevistada por muita gente que não tem noção do que eu escrevo. E são 21 livros publicados. E talvez te convide porque está na moda, vamos chamar. Sim, a cota tem que ter escritoras negras e tal. Né? Isso é importante, gente, para a gente perder as ilusões. Né? Depois que eu ouvi o Paulo Lins dizendo que ele era a cota de escritor negro em feiras literárias, festas, etc., eu pensei, poxa, se o Paulo Lins é ainda chamado nessa perspectiva, a gente que está aqui do lado das pobres mortais, não é? Porque tem existido uma glamorização, não é, grande em relação ao lugar das escritoras negras mais conhecidas, mais consolidadas, né? Mas continua sendo um lugar de muito trabalho, porque o racismo não descansa, não dorme, não tira férias, não faz intervalo para o almoço, é o tempo inteiro. Não é? E te coloca num espaço, vamos dar voz para você nesse espaço daqui e não cede o conjunto, né? Assim, não te deixa transitar no conjunto com as suas individualidades. Sim. E você está falando, falou sobre profissionalização. E aí eu queria trazer 2 aspectos aqui para a gente pensar junto, que acho que são complementares ao trabalho enquanto escritora, né? Você distribui seus livros a partir do momento que você tem lá a Kwanzaa Produções, tem um site, as pessoas vão conseguir encontrar seus livros lá. E você também dá aulas, ministra oficinas, em que vai falar um pouco sobre o mercado editorial, quais são as perspectivas entre editoras menores e tal. Essas são ferramentas que quem deseja se profissionalizar precisa ter. Sim. Eu acredito que sim. Se a pessoa quer viver no mercado, né? E eu entendo o mercado como um lugar de Exu, né? Então é um lugar de trânsitos, é um lugar de trocas, no qual a gente vai procurar desenvolver as trocas justas, né? Aquilo que seja interessante para a gente também, que dê respostas aos anseios da gente. E nessa perspectiva do mercado como o lugar por excelência de Exu, então o mercado, eu que sou gente de Exu, o mercado é o meu lugar. Né? Por isso eu penso tanto o mercado editorial e falo tanto sobre ele. Hoje, a maior parte dos meus livros pode ser encontrada nas livrarias. Né? Eles podem, às vezes, não estar expostos, não estar em destaque, mas quando você chega para a pessoa que está atendendo e diz o nome do livro, diz o nome da autora, ela procura lá e os livros estão catalogados e podem ser pedidos, né, pelas livrarias. Isso é uma dica, inclusive, para quem está aqui, para quem está assistindo a gente, quer ter acesso aos meus livros. Mas já houve um tempo em que eu precisava levar esses livros nos lugares que eu estava para que as pessoas tivessem acesso, e fiz muito isso. Vamos voltar um pouquinho no tempo. 2 perguntas parecidas assim. Quais são os autores que te formaram? O que é que você gosta de ler quando você descansa, quando você não está trabalhando? Será que o escritor tem descanso? Né? E qual foi o seu primeiro livro favorito e o último? Muita né? coisa, não vou lembrar. Não, mas é isso. Assim, vamos pensar, então, em fazer esse bloco sobre seus gostos e sua formação. Tá bom. Que escritores te formaram? Assim? Olha, a primeira escritora muito importante para mim, eu digo isso em vários livros, dedicatórias, é uma escritora mineira, uma professora da Universidade Federal de Minas,
aposentada, chamada Leda Maria Martins, que o Brasil começa, a gente é sempre tudo muito tarde, né, para a gente, começa a fazer festa e tecer loas, a Leda Maria Martins, agora, né, num período muito recente. Mas essa é a minha primeira grande referência. Na infância, eu li os cronistas mineiros que me despertaram um interesse muito grande pela crônica, né, pela literatura e pela crônica em especial. Drummond, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos. Conhecer Sueli Carneiro também foi uma coisa definitiva na minha vida, em termos de formação, e também Luísa Bairros, que pouca gente conhece a qualidade do texto de Luísa. Luísa publicou pouco, Luísa, que foi nossa ministra, né, da CEPIR, no primeiro governo da presidenta Dilma. A Luísa tem, e que infelizmente já se foi, morreu muito cedo, Luísa tem um texto muito refinado, né? E ler o texto de Luísa foi algo que me impactou muito também. Eu era muito jovem quando eu li. E eu gosto muito de autoras africanas, né? Gosto muito da Paulina Chiziane, a moçambicana, que foi uma... quando eu li o Niket, uma história de poligamia, eu pensei, é isso que eu quero escrever, é desse jeito que eu quero escrever. E uma autora brasileira, que, para mim, é definitiva, é Ana Maria Gonçalves. Né? É definitiva. Eu lembro aí das perguntas, a minha a autora que eu gosto mais, no momento, é uma escritora de Camarões, chamada Leonora Mianot, que publica pela editora Palas. Tem um livro da Leonora que eu gostaria de ter escrito, que se chama A Estação das Sombras. É um livro que eu gostaria de ter escrito. Me perguntaram isso outro dia. Sim. Quando você descansa, você busca a... Quando eu descanso, eu leio poesia, né? Eu leio poesia, eu gosto muito de poesia, acho que poesia faz bem para todo mundo e é absolutamente necessário para quem escreve. Né? Eu gosto muito de uma poeta aqui do DF, uma amiga muito querida que está em São Paulo agora, que é a Tatiana Nascimento. Né? Eu gosto muito da poesia da Tatiana. Gosto muito de uma poeta da Bahia, chamada Lívia Natália. A poesia da Lívia me toca muito, muito mesmo. E eu gosto de ler poesia. Então, quem pediu indicações, vão anotando, hein, que ela já passou várias. Assim. A Cícera Moraes, ela é do gabinete da deputada Benedita da Silva, está aqui, fez uma pergunta sobre o que você diria para os jovens escritores e escritoras negras, como trilhar esse caminho, não a estrada, trilhar o caminho, né? Então, escolher a estrada, né? Escolher a estrada, aí que você faz o caminho, né? Quando você escolhe a estrada. E, se der errado, é voltar na encruzilhada, firmar o passo e escolher de novo e seguir. O caminho você faz caminhando, né? Então, é isso que eu diria. E temos mais. A Cícera é uma pessoa que eu conhecia só por vídeo. Ela está ali, sorridente, eu sorria para ela, mas eu não me liguei que era ela. De repente, aqui vão rolar vários encontros, assim, né, de pessoas que virtualmente a gente já conhece, né, e agora pode ser esse momento de conhecer no presencial, né, sair do virtual, conhecer no presencial. Tem muitas perguntas que falam sobre a questão da religiosidade, sobre Exu. Então, vou trazer agora um bloquinho sobre essas. Tá? As sextas usamos branco. A cor da sua roupa hoje tem relação com a sua fé? Você coloca experiências de religião de matriz africana em suas obras? Isso aqui, acho que ela até já respondeu, mas pode falar do branco. Assim. Sim, tem a ver, lógico. A gente que é
de matriz africana, costumam usar branco às sextas-feiras para saudar Oxalá, né? Então, sempre que eu posso, eu uso. E tem muitos elementos no meu trabalho. Como eu disse, as águas, né, das africanidades, das orixalidades, das ancestralidades, elas modelam o que eu faço, né? São as águas nas quais eu navego. Então, esses elementos estão muito presentes nos meus livros. Queria que você falasse um pouquinho do Mar de Manu. Não é necessariamente sobre a religiosidade, mas sobre a africanidade, né? E ele, gente, ele é lindo, acho que é o meu favorito. E ele se passa poderia ser no Nordeste brasileiro, né? Poderia ser em Minas Gerais, né? Ele também está no Programa Nacional de Livros Didáticos, Entrou agora, ele não foi escolhido ainda, ele é de 2023, vai ser escolhido ano que vem, entre fevereiro e março, provavelmente. Escolhido pelas escolas, né? Que as escolas recebem uma lista e aí elas dizem quais livros elas querem. Sim. Mas conta do Mar de Manu, que eu acho que eu li em algum lugar e eu queria trazer para a gente, que você estava falando de você, inclusive, né? Assim, você que vem de um lugar onde não tem praia e tem um personagem, o Manu, que tem também quer pescar. Como é que ele... Na verdade, assim, a gente que vem de lugar que não tem mar, a gente costuma inventar metáforas para o céu, né? Do céu como um mar possível para a gente. Acontece isso aqui, né? Em Brasília, o céu de Brasília, que é tão cantado em verso e prosa, né? A gente em Minas também. Mas eu tinha lido um escritor de Serra Leoa chamado Ismael Beá, que publicou um livro de memórias sobre um tempo em que, numa guerra civil em Serra Leoa, ele foi recrutado como menino soldado, né? E tem uma cena do livro, logo no início do livro, que ele está fugindo pela floresta, a vila dele foi dizimada, ele está fugindo pela floresta e ele ouve um barulho, ele sabe que são animais, e ele sobe numa árvore para se proteger. E é um grupo de javalis, né, de porcos selvagens, e ele vai contando como ele fica ali dias em cima daquela árvore, num jogo de paciência, com os javalis até eles irem embora. E aí ele dormia em cima da árvore, tudo. Se ele caísse, ele seria devorado, né? Tem as artimanhas dos javalis que fingem que vão embora e que não fingem, e que ficam. Eu queria contar essa história, porque ela me impactou muito. Eu queria recontar essa história. E comecei a escrever. E é uma história que é ambientada em algum lugar entre 3 países africanos que não são banhados pelo mar: o Níger, o Mali e o Burkina Faso, né? E aí, pensando essa coisa do céu, e os Tuareg, que são um dos povos nômades do norte de África, que eu leio coisas, adoro a música deles e tal, juntando isso tudo, eu construí, criei essa história do Manu, que é um menino que mora em algum lugar entre esses três países, algum lugar ali, e um dia aparece um mascate vendendo várias coisas, entre elas uma vara de pescar portátil e eletrônica. E ele quer essa vara, e o pai dele pergunta por que, se o mar mora tão longe. E ele quer uma vara para pescar estrelas. E esse desejo dele de pescar estrelas dialoga com uma lenda dos Tuareg, que diz que quando um Tuareg se perde no deserto, ele espeta uma estrela com a lança e essa estrela orienta o caminho dele de volta, né? E a história dos javalis também está dentro do livro. Ela atravessa essa história central. E esse é um livro dedicado a Sueli Carneiro, que é uma pessoa que há quase 40 anos me oferece o céu para pescar estrelas.
Que lindo. Como é que você, quando você decide, quero escrever sobre um tema, né? Eu fui impactada por uma história e quero escrevê-la para o público infantil, ou quero escrever uma história curta inspirada nela. Como é o seu trabalho de pesquisa? Né? Inclusive, assim, para fazer crônica tem que fazer pesquisa, né? Que às vezes a gente, nossa, é uma coisa só simples, é só sentar lá e faz, e na verdade é refinado, né? Conta um pouquinho desse seu processo, assim. De novo, né, varia de livro para livro. Aqui no Mar de Manu, que a gente acabou de falar sobre ele, para dar um exemplo, né, eu guardo muitos nomes, nomes de pessoas, principalmente, né? Escritoras, escritores sempre fazem coleções de coisas assim, listas. E os nomes, eles têm muito a ver com os lugares onde a gente vive, com épocas, né? Clementina, por exemplo, não é um nome contemporâneo, não é um nome novo. Normalmente, se alguém chama Clementina hoje, é uma homenagem a uma bisavó, a uma avó, é um nome mais antigo, né? Uhum. Então, tem dois nomes aqui, o nome dos pais do Manu. O pai se chama Tidjane e a mãe se chama Khadija. Uhum. Né? E o Tidjane e a Khadija são personagens de um livro que eu li e que me impactou muito, do Amadou Hampâté-Bâ, o senegalês, malinês, né? Ele é do Mali, que é o Ancoléu, o menino Fula. Uhum. Né? E o Tidjane, para resumir, ele é o cara que borda, que costura. Tem uma tradição de bordadores africanos, que são homens, né? Que costuram, que bordam. Então, ele ficava em casa bordando e a Khadija ia para a rua mercar os tecidos que ele bordava, as roupas que ele fazia. E eu quis trazê-los para o livro. E é uma região, essa região desses três países, uma região islamizada. Uhum. Então, os nomes, eles são nomes... Khadija, eu descobri depois, uma pessoa que leu me falou, parece que ela foi uma das esposas, ou a esposa mais velha de Maomé. Eu não sabia disso, foi um leitor que me disse. Né? Então, os nomes... Kofi é um menino que eu conheci há muitos anos, que era do Mali. Uhum. Né? É um nome bem comum ali. Então, eu faço esse tipo de associação às características físicas das personagens também, às roupas que elas vestem, e converso sobre isso com os ilustradores, né, que fazem a sua própria pesquisa também. O Josias Marinho fez uma pesquisa muito forte de tipos físicos, né, daquela região para compor as personagens desse livro. Então, é assim, cada livro tem uma história. E a gente está avançando, assim, o tempo passando rápido, temos muitas perguntas, vou tentar associá-las aqui. Tem duas falando sobre Exu. Uma sobre se você acha que Exu era uma entidade usada para amedrontar as crianças. Isso mudou hoje? Marinete pergunta. E outra pergunta é pedindo para você falar, conceituar o termo exuzilhar, do Alex Halley. Será que eu falei certo? Exuzilhar é um verbo neologismo, não tem a pretensão de ser um conceito. Conceito é coisa muito séria, né, eu considero. Não tem a pretensão de ser um conceito, eu não conceituo nada. Exuzilhar é um jeito de corpo que me ajuda a gingar no mundo, a entender o mundo e a construir os meus mundos. Exuzilhar é uma brincadeira com o Exu e com uma das casas de Exu, que é a encruzilhada. Uhum. Eu tinha ouvido um verbo que era encruzilhar. Pensei, dá para ir mais fundo. Fiquei testando, até que cheguei a exuzilhar.
Então, é isso, é um verbo neologismo que está muito presente nos meus textos como um exercício de ginga, né? Como uma assinatura própria que eu procuro imprimir nos meus textos. É simplesmente isso. Qual que era a outra? Não, era do Exu nas escolas. Se você sente... Exu foi usado durante muito tempo para amedrontar as crianças. E se você sente que a gente está conseguindo mudar isso. Quando você normaliza nos seus livros, traz como... Acho que não. As mudanças são muito pequenas, muito tímidas, né? Inclusive, a gente passa por um momento de recrudescimento da perseguição, da demonização das religiões de matriz africana, né? Nós vivemos um período, no último governo federal, em que isso era, inclusive, fomentado, né? Era protegido, né? Esse tipo de perseguição, de ameaça, de morte, de destruição de templos, de casas de culto. Então, não me parece que tenha mudado. Ao contrário, tá mais difícil, está mais duro, porque tem aspectos institucionalizados, né, que cada vez se enraizam mais. Ramila Moura pergunta assim, traz: eu sei escrever? A despeito das pedras no caminho enfrentadas pela desvalorização das escolas públicas brasileiras, como escrever sem se preocupar com uma extrema correção? Às vezes a gente bloqueia porque a gente acha que talvez não domine, né? Assim. Olha, quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, eu tinha um amigo que estava escrevendo a dissertação de mestrado. E um dia, a gente conversando, ele falou assim: você tem um número de páginas por dia para escrever? Eu disse: tenho. Já contei essa história, né, Cícera? Você tem um número de páginas por dia para escrever? Eu disse: tenho. Quantas páginas você escreve? Eu disse: entre 4 e 8. Ele disse: nossa, que absurdo, você consegue escrever entre 4 e 8. Eu escrevo meia página, eu escrevo 2 parágrafos, eu fico desesperado. Eu disse a ele: eu escrevo entre 4 e 8 porque eu escrevo. Editar é outra coisa. Editar é outra coisa. Chegar ao texto final é outra coisa. Então, o segredo, para mim, pelo menos, é escrever. Escrevo. Aquelas 8 páginas, às vezes, se transformam em 2 quando editadas. 1 quando editada, né? E é isso. A primeira coisa é escrever. Depois que você tiver com a coisa escrita, aí você vai ler e vai ver se você precisa de dicionário. A gente que escreve direitinho, a gente usa muito dicionário. Amo dicionário. Porque a gente tem dúvida, porque a gente quer sinônimos mais ricos, mais precisos para significar aquilo que a gente quer dizer. Então, primeiro você escreve, depois você vai arrumar o texto. Aí você vai ver se você precisa de dicionário, se você está repetindo muitas palavras, muitos verbos, né? São coisas que você vai ver depois. Primeiro você escreve, solta a pena e escreve. Você tem uma revisora, um revisor assim que, olha, sempre que eu escrevo eu peço para essa pessoa dar uma olhada. Às vezes não é nem pelo conteúdo, mas tem um parceiro, uma parceira de... Ou vários, né? Às vezes a gente tem vários, né? Quando eu estou amando, normalmente é a pessoa que está comigo. Ela é sacrificada. O melhor revisor, né? Que vai com afeto e coração, né? A primeira pessoa que lê, que eu quero mostrar, que eu quero saber o que acha e tal. E do ponto de vista mais profissional, assim, quando eu tenho mais tempo, eu trabalho com revisores críticos, né? Com pessoas que são amigos também, coitados, sacrificados, porque não recebem nada para esse trabalho aqui no Exu, em Nova York, por exemplo. Foi um livro que deu tempo de ter leituras críticas, né? Algumas pessoas leram e contribuíram muito para que o livro ficasse redondinho, né? Ficasse a revisão, a leitura crítica, ela sempre ajuda a
a tirar arestas, a ver, a que vejamos, né, se as coisas estão funcionando. Porque, às vezes, eu tenho uma coisa na cabeça. Outro dia, por exemplo, me perguntaram qual o texto mais difícil, mais desafiador do Exu em Nova York. E era um texto em que eu tinha ele muito definido na minha cabeça, mas eu não sabia se funcionaria aquilo que eu tinha definido quando eu passasse para o papel, para outras pessoas lerem, né? E aí foi que é um texto que se chama Tambor das Minas. Né? Na minha cabeça, ele estava, eu achava ele muito interessante, mas eu tinha muitas dúvidas ao escrevê-lo, se ele continuava tão interessante quanto ele era na minha cabeça. Vou encerrar com uma pergunta da Verônica dos Santos. Talvez seja a mais simples ou a mais complexa. A senhora escolheria outra profissão para viver dela? Seria outra coisa além de escritora? Olha, para viver, eu não sei, mas eu tinha uma vontade muito forte de ser partideira, né? De cantar partido alto, assim, Olha. como Jovelina, Pérola Negra. Poxa, Cidinha, muito obrigada por sua participação. Foi um prazer imenso te receber. Olha a nossa plateia aqui, todo mundo com o olhinho brilhando, né? Essa troca sobre o fazer literário é muito rico e acho que inspirador, né? Então, assim, agradeço demais. Agradeço a todas, todos que vieram. Próxima edição, Encontro com o Autor, fiquem ligados, né? Voltem nas nossas referências, né? Quero agradecer a toda a equipe que montou aqui essa infra para nós, né? Que está nos bastidores. Lembrando que esse programa vai ser transmitido pela TV Câmara, pelo YouTube. Então, quem pode indicar para, olha, você não foi presencialmente, mas assiste lá depois, né? Deixa os comentários. Eu vou passar as perguntas que a gente não conseguiu fazer para ela. E é isso, bora ampliar as nossas leituras, as nossas descobertas. Joia. Obrigada, gente. Bom dia.